bem, boa noite a todos. Quase esteja com todos nós nesse momento. Bem que o professor ele falou, né? Chamaram o orador para ser educação. Falaram. Então vamos lá. Assistência espiritual. Outro dia nós estávamos conversando numa reunião, numa casa espírita aí, e o pessoal está preocupado, porque depois da pandemia, o número de trabalhadores da casa espírita baixou um pouco, né? Não pela motivação dos desencargos da pandemia, mas as pessoas acabaram se acomodando depois que as casas fecharam, tudo. Então as casas estão preocupadas, não conseguem. E essa coisa do atendimento fraterno, assistência espiritual, isso aí não pode parar. Principalmente porque depois da pandemia também, um tempo parado, precisa trabalhar. Então existem preocupações, existem casas fazendo pesquisa, estudo, sobre essa coisa da evasão da casa. Então eu estou fazendo uma pesquisa com todas as motivações possíveis para a gente poder discutir em algumas reuniões. Mas quando nós falamos de assistência espiritual, é necessário que as casas orientem. No Centro Espírita Leonor, que é uma casa que eu frequento, este mês aqui, uma palestra vai ser sobre a assistência espiritual, que eu vou fazer lá no final do mês. Uma é sobre fluidoterapia, a outra sobre a evangelização, e a outra nem estou me lembrando agora, explicar como é que funciona a casa. Porque nessa questão do atendimento fraterno, assistência espiritual, muitas vezes as pessoas vão buscar algum auxílio na outra mediunidade, o trabalho mediúnico no atendimento fraterno e assistência. As pessoas vão buscar esse auxílio e não sabem muitas vezes como é que funciona. E é legal que saiba, até porque, por exemplo, sábado vai ter comida aí. Se não quer vir cozinhar, ainda pode vir comer. Isso é muita moleza. Agora todo sábado acho que eu vou passar na frente aqui. Ela falou aí, estou com fome. Vamos lá. Por que necessitamos de assistência espiritual? Será? Não é uma pergunta interessante? Quem é que nunca precisou e quem é que nunca vai precisar? Eu estou na doutrina espírita já faz alguns meses, pouco mais de 300 meses, e eu vejo muitas vezes algumas pessoas, você vai numa casa espírita, ela está lá passando um atendimento fraterno, assistência espiritual, vai numa outra casa, a pessoa está lá também. São situações que ficam mal baratadas ou a pessoa não consegue equacionar determinadas situações íntimas ou espirituais. O que fica na mente de uma pessoa dessa? Ela precisa buscar auxílio em outro lugar. Por quê? Porque talvez ela desconheça o processo, a metodologia da assistência espiritual, até onde a assistência espiritual pode ir, até onde eu posso ir com a assistência espiritual que é oferecida a mim. Então nós vamos ver aqui algumas motivações do porquê nós precisamos de assistência espiritual. Aqueles que precisam pouco ou quase não precisam, vamos dizer assim, é um momento bastante ímpar, bastante importante conhecer, para poder, quem sabe, se preparar para atuar na assistência espiritual, ajudar, porque, ao contrário do que se imagina, a população está precisando cada vez mais da assistência espiritual. Então eu faço programa na Boa Nova. Outro dia a gente estava fazendo, não foi na Boa Nova, foi no outro que é Web Rádio, ao vivo, e mandaram uma pergunta lá, mandaram uma pergunta bastante interessante a respeito de assistência espiritual, né? De por que acontece, por que isso, porque as pessoas ficam extremamente preocupadas. O que acontece comigo? Por que eu preciso? Se nós temos atividades que de vez em quando elucidam isso, fica muito mais fácil. Eu tenho um estudo que eu fiz há muitos anos, mas aí para seminário para trabalhadores, que é assim: quando eu preciso de alguma assistência espiritual, eu vou lá e fico só recebendo. Será que isso é correto? É correto, porque a casa espírita fornece, né? Ela atende dessa forma. Mas em termos de metodologia, praticidade e otimização do processo, seria indicado que o assistido fizesse alguma coisa. Então eu lancei um projeto na Sociedade de Medicina Espírita Allan Kardec em Sorocaba, que o assistido ele participava de uma vibração online na época da pandemia. Ele entrava na vibração, a gente fazia vibração para ele. Fazia uma leitura do Evangelho, explicava alguma coisinha ali, lia uma questão só no Livro dos Espíritos, explicava alguma coisa, e todos aqueles que estavam ali a gente fazia vibração. Então ele recebia a vibração dele e tinha a oportunidade de fazer por outro, por beneficiário. Eu chamo isso, é o nome que eu dei na minha pesquisa, de permuta energética constante. Eu estou em condições de receber, mas não há ninguém tão alto que não tenha nada para doar. Então nesse momento foi uma coisa que funcionou bem na época, depois o pessoal acabou parando, mas nós vamos fazer um estudo
traga esse grau de praticidade para a assistência. No grupo do Instituto de Estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, por exemplo, ele tem um grupo espiritual lá que quem tem esquizofrenia faz fluidoterapia em quem tem esquizofrenia. Quem está passando por um momento de câncer faz fluidoterapia em quem tem câncer. Ele dá um outro nome lá, mas eu acho interessante. Quando eu dou, eu recebo. É assim que funciona isso. Nós precisamos amadurecer na mente das pessoas esse tipo de atendimento fraterno, esse tipo de assistência espiritual, para que eu saiba que para eu melhorar, eu tenho que ajudar o próximo, tenho que ajudar de alguma forma. Quem fez curso de fluidoterapia, com a Cristina que a gente tem já há vários anos, eu fiz um curso dele, eu fiz 2 cursos de fluidoterapia nessa casa aqui. Faz mais de 20 anos, né? Faz mais de 20 anos. O primeiro, o senhor dele me convidou, vim 12 domingos aqui, não tem ninguém aqui que fez curso domingo, tem? Você fez naquela época? Não. O segundo, já fez o segundo, ó. Parabéns, ó. Estamos nós, né? Nem Covid quebrou nós. Eu vim aqui no primeiro 12 domingos, sozinho. Depois, dali um tempo, nós formamos outro grupo de domingo, daí eu formei uma equipe. Daí nós viemos aqui fazer o curso de fluidoterapia. Na apostila de fluidoterapia, tem um trecho lá que diz assim: a verdadeira cura do indivíduo se dá com a sua integração ao trabalho caritativo ao próximo. E isso é pura verdade, isso é uma lei de Deus, é uma lei natural. Então vamos lá. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles, mas seu perispírito será sempre o que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. A Gênese, capítulo 14, item 16. A Gênese que eu digo, a Gênese original. Da primeira à quarta edição, a Gênese original de Kardec. Da quinta edição para frente, ela foi adulterada. Então, eu indico da primeira à quarta edição. Tem alguma coisa diferente nela, tá? Porque foi adulterada depois. Mas, olha que interessante isso. Ou seja, se eu passo pela assistência espiritual e tem alguém me influenciando, porque geralmente é assim, tudo de ruim que acontece para mim tem alguém influenciando, né? E o de bom sou eu que faço, não tem ninguém me ajudando. Quando é bom sou eu que faço, não tem ninguém me ajudando. Eu vou falar, mas tem um espírito que ajuda você. Não tem nada, não tem nada. Agora, se acontece, você dá uma topada com o dedo e fala, foi o espírito que colocou o topo no chão. Tem gente que já fala que é assim. Então, essa condição. Eu fui beneficiado na assistência espiritual e depois eu volto a pensar, volto a agir da mesma forma que eu estava agindo e não adiantou nada. Se houvesse, ou se tem algum espírito me influenciando dessa forma, olha que interessante. Ele pode se afastar, mas o perispírito dele continua impregnado nas mesmas coisas. Ele não parou, ele não mudou seu pensamento. Quando eu mudo o meu, se ele se aproxima, ele fala, não adianta mais correr atrás desse cara aí. Daí ele vai pensar em mudar. Agora, a grande pergunta é essa aqui: quem são os maus espíritos? A gente vai falar de mau espírito no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Nós vamos falar deles. Não, qual é o próximo livro? Evangelho. Depois nós vamos lá no Céu e Inferno, tem. Nós vamos na Gênesis, tem. Agora, quem são os maus espíritos? Estou fazendo palestra aqui, bonitinho, até banho a gente toma fazer palestra, né? Toma banho, meteu o cabetinho, meteu tudo bonitinho fazer palestra. Saio daqui, na esquina alguém me fecha. Eu sou bom espírito, não parece que eu sou um bom espírito fazer palestra aqui? Daí na esquina alguém me fecha, ofende minha mãe, eu falo, vai em paz, caríssimo irmão. Obrigado, Senhor, por nesse instante. O meu companheiro me dá uma fechada no trânsito e testar as minhas habilidades de motorista. E ele vai em paz e manda recomendações da senhora, sua mãe. Eu costumo dizer, quer ver o estado psicológico de uma cidade? Veja o trânsito, Gênero, Sorocaba, só no sanatório. O trânsito é o estado psicológico da cidade. Então, quem são os maus espíritos? Quando alguém faz alguma coisa, naquele momento eu sou um mau espírito. Naquele momento eu sou um mau espírito. Pergunta, não precisa responder, nem concordar comigo. As pessoas que tem uma placa lá, expressamente é proibido parar e estacionar. A pessoa vai, para, liga o pisca-alerta, autorização para fazer besteira, o pisca-alerta agora autorização para fazer besteira. Liga o pisca-alerta, alguém fala, viu, ele não pode, tem garagem ali também, viu? É só um pouquinho. Compra sem nota, faz não sei o quê, as coisas vão se somando. Daí eu pergunto, para não responder, quem são os maus espíritos? Muitas das minhas, eu posso falar das minhas, dos outros eu não posso falar. Muitas das minhas posturas
condicionamentos e comportamentos, eu me enquadro nessa condição de maus espíritos. Agora, quando eu falo de maus espíritos, eu lembro da questão 120 do livro dos Espíritos. Para chegar ao bem, todos nós precisamos passar pelo crivo do mal. O Espírito da Verdade é muito bondoso. Ele diz assim: do mal não, da ignorância. Ignorância do quê? Ignorância das leis de Deus. Se eu ignoro as leis de Deus, eu entro naquela condição de ser mau espírito. E muitas vezes por dia nós nos esquecemos das leis de Deus. O pensamento ou fluxo energético do campo espiritual a se conduzir nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios supra-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, até as ondas curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana. Isso aqui é um trecho, um pedaço de um texto do livro Mecanismos da Mediunidade. Foi psicografado por Chico Xavier entre 1949 e 50, né? Foi editado em 50, Chico Xavier psicografou, do Espírito André Luiz. Mecanismos da Mediunidade. Tem muita gente que fala, não gosta de ler aquele livro porque é muito complicado, tem termos e tal. Realmente, esse tipo de livro, essas coisas, precisa fazer um estudo em grupo para a gente contextualizar. Mas lá, ele nos conta uma coisa bastante interessante. Ele conta isso aqui, ó. Os raios que ele fala são esses aqui. Daqui para trás, essa emissão de ondas sai da esfera humana. Nós reconhecemos que no livro A Gênese, Kardec diz assim: todo espírito, quando se aproxima da Terra, assume a forma humana. E também diz, no mesmo livro, e também cita, principalmente na Gênese, ele cita assim: Deus escolheu a espécie humana para que os espíritos encarnassem na Terra. Ele escolheu a espécie humana. Tá? Daqui para frente, essas luzes já entrou na era nominal. Aqui não são analogias. Então aqui está a hierarquia do livro dos Espíritos. Eu sei que todo mundo sabe de cor, não vou nem falar, mas sabe? Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, benevolentes, sábios, sabedoria, superiores e puros. Está lá. Essa é a hierarquia que está lá. Cada um tem a sua descrição, cada um tem a sua coisa. Quanto menos evoluído o espírito, mais comprida é a onda que emite do pensamento. Quanto mais evoluída, as ondas são mais curtas, porque são raios supra-ultra curtos. O que significa isso? Um espírito não muito evoluído fala muito, pensa muito, quer dizer pouco. O outro fala pouco, quer dizer muito. Jesus, por exemplo, deixou um ensinamento para nós que nós aprendemos até agora. Duas palavras e uma sílaba no meio, nós aprendemos até agora. Ele diz assim: orai e vigiai. No orai até hoje, a gente pede e reclama: pô, Senhor, justo hoje, vai ser calor, está calor hoje, Deus. Não é? Tem gente que é carinhosa: Pai do céu, vai estar calor hoje. É assim que a gente se relaciona, mais ou menos. Agora, no orai a gente pede, então a gente aprendeu a pedir. E no vigiar a gente vigia de verdade a vida do outro, porque dói menos do que vigiar a nossa. Então, vigiar a vida dos outros. Por isso que as pessoas gostam de ler livros romanceados, gostam de assistir filmes e novelas, porque é uma forma de analisar a vida do outro de forma indireta. E lá já tem quando 40, olha esse personagem igualzinho, né, tia? Igualzinho meu primo, igualzinho do seu primo. Porque nós nos adaptamos a vigiar a vida do outro e não a nossa. O que isso significa, será, para a gente, né? Em 1940 e pouco, até 55 mais ou menos, pelos escritos de Emmanuel, André Luiz, e também pelas informações da doutrina espírita, das 21 obras editadas por Kardec, a gente tinha uma seguinte conclusão naquela época. Havia, na época de 1950 mais ou menos, cerca de 32 bilhões na Terra e nas serpenias da Terra. 32 bilhões. Esses 32 bilhões, um terço estava ou está encarnado, 2 terços desencarnados. Quantas pessoas cabe aqui? 70? Então, se tem 70 encarnados aqui, nós temos no mínimo 210 espíritos aqui. Quem tem medo de espírito, nós recolhemos, né? Temos no mínimo 210 espíritos. 70 encarnados e lá os desencarnados. Interessante. Porém, desses 32 bilhões daquela época, hoje já está perto de 50 e poucos bilhões, tá? Os espíritos estão chegando mais. Mas a proporção de encarnados e desencarnados está mais ou menos a mesma. 1 para 2. Em teoria, né? Lógico.
Só que depois tem a escala. Vê que interessante, deixa eu ver aqui com o Senhor eu faço. Olha que interessante. Quando eu lanço um pensamento, quando eu me comunico, quando o médium se comunica mediunicamente, quando o espírito vai se comunicar com o médium dele, alguma coisa assim, nós só nos comunicamos com os espíritos imediatamente superiores e os imediatamente inferiores. Eu não consigo conversar mediunicamente ou telepatia, alguns outros fenômenos psíquicos, eu não consigo conversar com o espírito puro. Eu não consigo conversar com o espírito superior. Olha que interessante. Então, quando eu faço prece, as pessoas gostam de fazer prece e pedem para um, pedem para outro. No espiritismo, a gente prende em prece, a gente vai para o chefe. Quem que é o chefe? É Deus. Eu converso com Deus. Ele autorizando, esse aqui ajuda esse, que ajuda esse, que ajuda esse, chega em mim, ajuda. Que ajuda, chega em mim. Vocês viram que eu me coloquei para baixo. Isso não é falta de autoestima. Isso não é falta de autoestima. É para não ser presunçoso, né? Nem posso. Então eu peço para Deus que os espíritos próximos, em condições de auxiliar, receberão a permissão de me auxiliar. Daí na sequência é o mesmo desejo, a mesma escala, só que ela aparece de uma outra forma, por quê? Terceira ordem, espíritos impuros, são os impuros levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores. São espíritos, então, de terceira ordem. Benevolentes, sábios, sabedoria superior de espíritos bons, segunda ordem. Primeira ordem, espíritos puros, é a única ordem, espírito puro. Lá, quando nós estudamos profundamente sobre os espíritos puros, para desfazer dúvida isso aí. Espírito puro não reencarna mais, nem como missionário. Então, se tem algum espírito puro aqui, pode ter volta para o seu planeta que está o planeta errado. Não reencarna mais, nem como missionário. Os superiores ainda reencarnam como missionários, mas os puros se reúnem em grupo e em processo de cocriação, Deus permite da matéria-prima básica do universo. E eles são responsáveis, então, em processo de cocriação para fazer surgir os seres, as coisas e os mundos. É isso que o Espírito Puro faz. Trabalho importante. Agora aqui, obsessões. Eu quero que a turma tenha medo, né? Cada religião chama um nome. Então tem gente, no Espiritismo a pessoa fala espírito mal, obsessão. Tem algumas religiões que falam que é o inimigo. Enfim, cada um vai dando um nome. Interessante. Nós vamos ver que a obsessão pode ser de três maneiras: simples, fascinação e subjugação. Qual que é assim? A simples é a mais difícil de ser percebida. Ela é muito difícil de ser percebida, porque eu não concordo que alguém está me influenciando. Eu não aceito porque eu não sinto. O médium, por exemplo, sabe, que estuda, ele sabe quando ele está sendo influenciado por algum espírito, ele percebe. Mas se não, eu não concordo, eu não aceito que estou sendo influenciado, são as simples. Então, onde que é uma obsessão simples, por exemplo? Quando o espírito se aproveita das minhas vicissitudes e eu extrapolo as minhas vicissitudes com os meus familiares, com os meus amigos. Eu estou sendo vítima, não de uma obsessão constante, mas são situações que eu estou quase me enquadrando na obsessão. Na fascinação, a fascinação, ela também é muito difícil, porque ninguém acredita em estar fascinado. Ninguém acredita. Como é que eu faço para entender o que é fascinação? Uma analogia para a gente entender é ligar a televisão. 24 horas de fascinação por dia. Fascinado pela beleza, pela riqueza, pelo poder, pela sensualidade. Nós vamos enumerando. Daí eu pergunto: quando nós vemos, por exemplo, esses torcedores em time de futebol marcando ponto na internet para rachar o pau, quebrar o pau entre eles, será que são só eles? Ou eles estão sendo fascinados? É uma fascinação. Isso é uma fascinação. É uma obsessão. Já não estão sozinhos. Já pensou que ele levou para o vulco daquela briga, os espíritos encarnados em volta, que bonito que deve ser? Tem um livro do Chico, que eu não lembro, que ele falava de como que era a visão do mundo espiritual durante o desfile de uma escola de samba. Que coisa mais linda. A obsessão é ação somente através do pensamento. Nenhum espírito consegue influenciar a minha vida que não seja através do meu pensamento. Porque o atributo essencial do espírito é o pensamento. O espírito só sabe pensar, não sabe fazer mais nada. Nós só sabemos pensar. O resto é exteriorização ou manipulação do pensamento. Então, se eu fosse
sai da minha mão ou do meu pensamento? Ela sai do meu pensamento. Ela sai do fenômeno chamado ideação. Não é ideia, é ideação. A ideação é neutra, é construção. Daí ela surge na minha mente, eu transcrevo talvez no papel ou faço construir. Nós só sabemos pensar. E nós somos muito influenciados pelos Espíritos, com toda certeza. Eu tenho um amigo espiritual que trabalha comigo mediunicamente faz tempo já. E ele tem um ensinamento muito interessante. Ele diz: toma cuidado com a palavra obsessão. As obsessões graves hoje estão ficando mais raras. O que existe hoje são em muita quantidade, são companhias eventuais. Se eu estou feliz, existem espíritos felizes perto de mim. Se eu estou bravo, com raiva, espíritos da mesma espírito estão associados ao meu pensamento, e assim sucessivamente. Eu tenho companhias eventuais. Então, quando eu passo no trânsito, alguém buzina para mim e fala: vai em paz, meu irmão. Os espíritos que estão comigo estão mandando o irmão em paz. O parceiro lá, em paz. Interessante você pensar nisso. Lembra das ondas? O meu pensamento, ele se propaga de forma isotrópica. O que é isso? Em todas as direções. Todos os pensamentos que têm onda similar se encontram, aumenta a intensidade e manda a resposta para a fonte emissora. Isso é física quântica. Está na doutrina espírita. Tem física quântica na doutrina? Tem física quântica na doutrina. Em outro vocabulário. A obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Isso está no item 45 do capítulo 14 do livro A Gênesis. Aqui no livro dos Médiuns, 237 até 254, para quem quiser pesquisar. Olha que interessante. É sempre a ação do espírito malfeitor, daí a obsessão. Senão são situações que nós encontramos. Então muitas vezes a pessoa fala: eu não tenho muito problema com isso, porque eu não sou médium. Aquela reunião numa mesa de restaurante, numa mesa do almoço de casa, no churrasco na casa, quando solta um assunto, e o assunto vai pegando fogo cada vez mais, isso é uma mediunidade. Não é ostensiva, mas é mediunidade, porque são espíritos influenciando outros espíritos. Pouco importa se são encarnados ou desencarnados. Pouco importa. Então me perguntavam no programa da rádio o que está acontecendo politicamente no mundo hoje. Olha que pergunta profunda. O que está acontecendo politicamente no mundo pode ser considerado uma obsessão coletiva? Olha que pergunta. Eu demorei para responder. Falei sim. Em muitos casos são. Porque eu não tenho determinadas opiniões. Agora, se eu compro a opinião do outro e vou brigar com essa opinião, eu estou sendo vítima de um fator obsessivo. Mas por quê? Porque as minhas vicissitudes se encaixam naquelas vicissitudes. O Espiritismo fala alguma coisa, e digamos assim, partidarismo político, alguma coisa assim? Será que o Espiritismo fala? Chega em casa, vai lá no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, na última mensagem de Santo Agostinho, no último parágrafo, não precisa nem ler inteiro, lê o último parágrafo. Ele vai falar sobre, ele usa a palavra partido lá, ele usa a palavra partido, mas ele usa uma coisa muito legal que ele coloca lá. Se um espírito inspira violência e outras coisas contra os outros, não pode ser um espírito superior. O perispírito é órgão sensitivo do espírito. Por que nós começamos assim? O perispírito é o intermediário. Quarta-feira que isso, domingo? Ué, ó, tem um cara que é especialista em perispírito. Eu sou especialista em perispírito. Né? A última palestra que ele fez sobre o perispírito era incisões influviásticas em quarta vértebra de corpo ofício psicossomático. Joguei essa na fria agora. Brincadeira, mas é legal conhecer o perispírito, porque o perispírito é o intermediário entre eu, o espírito, e o meu corpinho. Tudo que eu, espírito, reconheço de material, o corpo se ressente dos sentidos físicos, o perispírito auxilia de modificar para que eu, espírito, entenda. Agora, lá no curso da fluidoterapia também tem uma coisa interessante. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então o perispírito é extremamente importante.
Por quê? Para a gente ver o que tem aqui na sequência. Nos casos de obsessão grave, obsessões graves, as casas espíritas que fazem estatísticas dos seus trabalhos, na década de 30, 40, 50 e 60, a maior parte das pessoas que buscavam auxílio na casa espírita eram vítimas de obsessão. Sabe quanto? 80%. 80% das pessoas que iam buscar recursos no centro espírita eram vítimas de obsessão. Hoje as estatísticas estão um pouco diferentes. Apenas 15% são vítimas de obsessão. Desses 15%, só 5% são vítimas de obsessão grave. Os outros 85% são vítimas do seu próprio pensamento. É um estudo sério. É um estudo sério que foi feito. Nos casos de obsessão grave, existe uma impregnação fluídica. O espírito que atua sobre o outro impregna com o seu próprio perispírito. O perispírito do encarnado, ele faz uma impregnação fluídica, impede um monte de acontecimento. Pode vir a causar doenças? Pode, porque ele, influenciando o perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, o espírito atua sobre o pensamento. O pensamento do espírito que está sofrendo a consequência, ele impregna os fluidos e o perispírito se ressente. O perispírito se ressente, ele passa todas as sensações das células perispirituais, que é uma matéria que a gente não conhece, para as células do corpo. Passando isso para as células do corpo, veio uma resposta. Que um grupo de células não está funcionando bem. Pode surgir ali um quadro infeccioso, um monte de coisa. Então, o pensamento. Daí eu lembro de Jesus no livro A Grande Espera do Humberto de Campos, que contava quando Jesus se encontrou com os essênios. Jesus foi lá na fazenda, quem quiser ler o livro, não precisa ficar comprida a palestra, não dá para contar a história. Então Jesus chegou, uma senhora foi abraçá-lo, ele foi abraçar a senhora e aquela senhora disse: por favor, jovem, Jesus tem entre 17 e 18 anos, não me abrace. Ele continuou, abraçou e ela falou: nós estamos todos tomados pela peste. E ele disse: o espírito puro jamais será contaminado. Bom para a gente saber, né? É desse fluido que se torna necessário se desembaraçar. Então, qualquer influência na simples, na fascinação ou na subjugação, agora chega a hora. Subjugação é quando eu vejo alguém na esquina lá, sozinho. Tem gente que passa e fala: está dominado. Que na minha cara falava: está dominado. É uma ação tão forte do espírito, mas ainda assim o espírito não consegue interferir no livre-arbítrio dele. Aí você estudar de uma forma mais profunda, no caso aqui, nós vamos na ciência espiritual. Como é que eu faço para me desembaraçar desse fluido? Kardec disse que durante o nosso dia, eu, espírito, junto com o meu perispírito e com o meu corpo, eu perco fluidos, eu perco. Como é que eu faço para repor? Nós estamos repondo fluidos agora. Quando nós conversamos, quando nós estudamos, quando nós falamos, nós estamos repondo fluido, é uma reposição. Terminada a palestra, todo mundo vai falar: ufa, nos livramos do mal. E eu vou embora e o pessoal vai lá receber fluidoterapia. Já recebemos uma carga aqui, né? Trocamos, né, uma pergunta, e vamos continuar lá. Se o meu pensamento sair de lá de dentro e eu continuar modificando, melhorando o meu pensamento, isso perdura. Se eu voltar a pensar do jeito que estava, as coisas vão começar a desandar de novo. Básico, simples assim. Aí, em todos os casos de obsessão, a prece é a mais poderosa auxiliar para agir contra o espírito obsessor. A prece. Tem muita gente que fala: e a prece não precisa ser aquela prece. Prece e contrato. Tem gente que gosta de fazer prece e contrato, né? Senhor, nesse instante venho por meio deste. E faz acordo, no contrato faz acordo. Mas se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal outra. Esse é prece e contrato. Não precisa fazer prece e contrato, o Papai do Céu deu o nosso pensamento assim. Então, não precisa ser prece longa. A prece depende muito mais do sentimento do que das palavras. Por isso, no caso da obsessão, está no item 46, lá do livro da Gênesis. Assistência espiritual básica, eu não vou entrar em detalhe nenhum. Então tem para a família toda.
Quando eu chego aqui no Sinica, se eu vim pela primeira vez, alguém me recepciona? Se eu viesse pela primeira vez com essa cara aqui, capaz de falar, não, o senhor não pode entrar aqui. Recepção. Alguém me entrevista, se eu quiser ter entrevista? Quem faz entrevista aqui? Ninguém? Tá. Existe um departamento de doutrina que orienta tudo isso aí. Reunião pública, é o que nós estamos fazendo aqui. Palestra, é o que nós estamos fazendo aqui. Fluidoterapia, é o motivo que a maioria veio nesta noite, não por causa da palestra. Trabalho mediúnico, se for o caso. Diálogo fraterno, é uma outra. Parcerias e atividades conjuntas, em outras funções da casa. Evangelização, estudo e ensino. Irradiação, grupo específico e documentos. No atendimento fraterno na casa tem um documento. Eu vim aqui, fiz uma entrevista, está marcado lá. Algumas casas fazem aquela coisa do diagnóstico e tal, tudo aquilo. Isso é importante? É claro que é importante. Eu estou num ciclo. A nossa frequência aqui, segundo diz a minha amiga Heloísa Pires, a frequência no centro espírita é uma dádiva para nós, porque no mínimo é uma confraternização de anjos de guarda. O meu anjo guardião, nesse momento, está aqui comigo. O anjo guardião de cada um de nós. Então, os nossos anjos de guarda estão se confraternizando. Só por isso é uma boa motivação para a gente estar presente no centro. A assistência espiritual aqui parece só fluidoterapia, porque eu coloquei essa imagem porque, ou seja, existem pessoas preocupadas em auxiliar pessoas. Eu fui convidado para ir agora, dia 22, a Alzana é minha irmã, viu? Minha irmã, filha da dona Ziza, eu vou para Itapé e vou dar carona porque ela vai para Itaperá. À tarde eu vou, dia 22 eu vou a Itapé, e à noite eu vou para Itaperá, lá para fazer uma palestra em Itaperá. Vão sofrer comigo, mesmo pessoal, vocês sofrem, vão sofrer lá também. O que o pessoal quer lá em Itapé? Eles estão preocupados com o médium, com toda aquela grade de trabalhadores, estão preocupados. A pergunta que eles fizeram para mim conversar com eles assim: quem ajuda? Quem ajuda? Bom, hein? Bom estudar, né? Porque muito trabalhador acabou se afastando. Quem ajuda? Quem ajuda? Nós vamos começar a trabalhar em cima disso aí. Porque nós não fraquejamos, enfim, nós temos que. Quando alguém fica, não vem uma segunda, não vem na outra, aconteceu alguma coisa com você, sua saúde está boa, enfim, coisas desse tipo, né? Não só, mas. Então, essa assistência espiritual engloba uma coisa enorme, muito grande. Então, um dia perguntaram para um espírito amigo num trabalho mediúnico, e o amigo espiritual disse um negócio bastante interessante, porque perguntaram para ele: como é que funciona? Como é que vocês controlam no mundo espiritual? Vem um, vem outro. Então ele disse assim: quando você chega num hospital, você faz um cadastro? Faço. Depois do cadastro, você é encaminhado? Sou. Foi, começou a falar. Funciona bem? Funciona. Funciona. Falou: o cadastro no mundo espiritual não falha, porque não é eletrônico, é nas mentes. A partir do momento que eu preciso de um auxílio espiritual, a minha mente está cadastrada no sistema. Pode saber disso. Mas tem uma grande dificuldade. A qualquer momento eu me desligo do cadastro, porque ninguém manda em mim, sou eu que mando. Então eu preciso cuidar para que eu me mantenha no cadastro. Aqui eu coloquei essa imagem, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Todas as vezes que eu me encontro com Jesus, com os seus exemplos, eu gosto até de perguntar: Jesus, ele veio para a gente, escreveu? Não, Jesus não escreveu uma linha sequer. Jesus viveu e vivenciou. Ele precisava recarregar esses fluidos que nós falamos lá atrás? O que vocês acham? Estou tocando a música. Dá para aumentar um pouquinho? Aqui? Acho que não. Qual é o meu pensamento que eu estou escutando? Eu acordei no pensamento. É aqui, aumenta um pouquinho, não é? Por gentileza. Então Jesus viveu e vivenciou. Quando, no final do dia, ele dizia aos apóstolos assim: vamos comigo até ali. Fiquem em prece. Eles ficavam em prece e Jesus ia conversar. Jesus conversava com Elias, conversava com João Batista, conversava com muitos espíritos que já haviam lá lutado pelo bem da população do planeta e
desencarnados continuam fazendo a função. Depois Jesus saía de lá, conversando com eles, terminava a conversa, chegava, os apóstolos estavam dormindo. Já pensou? Você ficar quietinho, em pressa, perto de um bando de espírito desse jeito aí, dá sono mesmo, não tem jeito, né? Daí Jesus chegava, eles olhavam para Jesus quando acordavam e ele dizia, a mesma coisa que ele já tinha dito numa outra época: homens de pouca fé, né? A fé não conseguia nem manter acordado no momento. Então, o maior trabalhador da assistência espiritual do planeta Terra não foi Jesus, é Jesus, porque ele mostrou para nós como é, como deve ser, e ainda disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. Através do quê? Daquelas ondas, das ondas do pensamento. Então Jesus consegue, com a sua evolução, irradiar sua luz, seus benefícios a todos nós. E para todos nós que precisamos de alguma coisa de vez em quando na assistência espiritual, nós podemos dizer: obrigado, Senhor Deus, por todos os momentos e percalços que passo na vida. Quando eu reconheço que eu não sou suficiente somente comigo mesmo, eu preciso de auxílio. Eu preciso que outros façam prece por mim. Eu preciso que outros vibrem, irradiem positivamente na mim. Eu preciso de um grupo de estudo contextualizar, discutir e conversar. Eu preciso confidencializar as minhas fraquezas, muitas vezes, para que, entendendo um pouco melhor as suas leis, o entendimento das leis naturais, das leis de Deus, eu entendendo um pouco mais, Senhor, eu vou descobrir que, esteja em que condições eu estiver, eu posso doar alguma coisa de mim. E se eu achar que eu estou muito bem, não há ninguém tão bem que não tenha ninguém próximo dele que precise de ajuda. Na evolução do espírito, Kardec diz que esteja o espírito onde estiver, sempre haverá alguém que vai auxiliar a gente para cima e alguém pedindo ajuda para a gente que está um pouco abaixo. Isso chama-se lei de solidariedade, universo solidário, no micro e no macro cosmos. Num momento como esse, cada um veio com uma necessidade aqui, cada um veio com um interesse. Daí nós dizemos: obrigado, Senhor. Permita esse que está à minha frente que encontre aquilo que verdadeiramente necessita. Esse que está ao meu lado direito, que encontre mais motivos para sorrir e ser alegre. Esse que está à minha esquerda, que encontre motivações e benesses para a sua saúde. Esses que possam estar à minha retaguarda, que encontrem motivações para cada vez mais conhecer as suas leis. E todos nós juntos, pensamentos unidos, os nossos pensamentos partindo em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, a esperança, para que sejamos dignos de todas as vezes que nos olharmos uns nos olhos dos outros, nos reconheçamos como nada mais, nada menos do que irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo.